Bom dia, irmãs, irmãos e amigos da Igreja de Cristo. Hoje começamos um estudo sobre as conversões no livro de Atos. Marque as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2. O livro de Atos tem um papel único no Novo Testamento e na história da Igreja. Ele continua de onde os evangelhos pararam e servem como um cenário contextual às epístolas. Ele detalha a propagação do Evangelho e a expansão da Igreja do Senhor. É o único registro, inspirado ou não, dos primeiros 30 anos da Igreja. Incluídos no registro histórico de Atos estão muitos exemplos de conversões, em que encontramos os apóstolos e outros pregadores levando pessoas a Cristo. Em alguns casos, podemos ler os próprios sermões usados para proclamar o Evangelho. Também temos descrições do que foi dito às pessoas para receberem a graça salvadora do Senhor. O valor de tais exemplos de conversão não pode ser exagerado. Hoje podemos ouvir ou ver muitos evangelhos sendo proclamados. Mesmo quando os fatos do evangelho são fielmente proclamados, às vezes as pessoas são orientadas a responder de uma maneira não encontrada no Novo Testamento. Com a ajuda do livro de Atos, podemos ter certeza de que os fatos e mandamentos do Evangelho estão sendo fielmente proclamados. Nesta série, examinaremos uma série de exemplos de conversões descritas em Atos, observando os fatos históricos de cada conversão, considerando os sermões proclamados e as respostas a eles, analisando os sermões e as respostas, procurando captar os elementos da mensagem do Evangelho e que resposta seja esperada daqueles que vêm a Cristo. Neste estudo, começamos com o primeiro exemplo da conversão, os 3.000 no dia de Pentecoste, conforme registrado em Atos 2. Ao começarmos, vamos fazê-lo com os antecedentes à conversão. Era o dia de Pentecoste, Atos capítulo 2, versículo 1. Uma festa judaica anual, celebrada 50 dias após a apresentação dos primeiros frutos, aquele em que os judeus viajavam de grandes distâncias para participar neste festival, de acordo ao Atos capítulo 2, versículo 5. O Espírito caiu sobre os apóstolos em versos 2 a 13. Conforme prometido por João e Jesus em Atos 1, 4 e 5, a referência também a Lucas, capítulo 24, versículo 49. Acompanhado de sinais sonoros e visuais. Um som como de um vento impetuoso e poderoso, versículo 2. Línguas como de fogo pousando sobre cada um deles, versículo 3. Capacitando os apóstolos a falar em línguas estrangeiras, de versículos 4 a 11. Cada homem ouviu falar em sua própria língua, versículo 6 e versículo 11. Que aqueles que falaram eram galileus, Atos 2, versículo 7, sugere os apóstolos, pois eram da Galileia, e também os 120 discípulos que eram de toda a Palestina. Então a reação da multidão foi mista, em versículos 12 e 13. Alguns ficaram surpresos, perplexos, porque esses homens não tinham educação suficiente para poder falar nessas línguas diversas. Outros zombaram, acusando os apóstolos de estarem bêbados. Mas Pedro explicou o que aconteceu em versículos 14 a 21. Era muito cedo para eles estarem bêbados, versículos 14 e 15. Em vez disso, o que estava acontecendo foi o cumprimento da profecia de Joel. Em versículos 16 a 21 de Atos 2 está sendo explicado. E o Pedro reconta Joel 2, versículos 28 a 32, no qual Deus prometeu derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Portanto, encontramos uma grande reunião de pessoas religiosas, inicialmente atraídas pelos eventos milagrosos que ocorreram neste dia em Jerusalém. Tendo explicado o significado dos eventos, Pedro imediatamente prosseguiu com o primeiro sermão evangélico registrado na Bíblia. Então vamos olhar ao sermão
e suas respostas. A primeira coisa que vemos é que Jesus foi proclamado. Pedro começou com a vida e os milagres de Jesus, com os quais seu público estavam bem familiarizados, em versículo 22. Ele colocou a culpa da morte de Jesus aos pés deles, mas disse que estava de acordo com o plano predeterminado de Deus, em versículo 23. Ele declarou que Deus ressuscitou Jesus dos mortos e forneceu 3 linhas de evidências sobre isso que aconteceu em versículos 24 a 35. Primeiro temos o testemunho de Davi, em versículo 25 a 31, quem profetizou a ressurreição do ungido de Deus, em Salmos 16, 8 a 11. Quem não poderia estar falando de si mesmo, mas de Jesus. Portanto, o testemunho das Escrituras. Também há o testemunho dos 12 apóstolos, em versículo 32. Quem teve que ser testemunha ocular viram a Cristo pessoalmente para se qualificar como apóstolo. Atos 1, versículo 26 é referência. E com essas 12 testemunhas, as exigências das Escrituras foram esmagadoramente atendidas. A Escritura diz que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra pode ser estabelecida. Assim, o depoimento das testemunhas oculares. Temos também, terceiro, o testemunho do derramamento do Espírito. Versículos 33 a 35. O derramamento do Espírito naquele dia, como evidência da exaltação de Cristo e à destra, à direita de Deus Pai. Cristo recebendo do Pai a promessa do Espírito. Então, a outra profecia de Davi foi cumprida, a referência ao Salmo 110, versículo 1. Assim temos o terceiro testemunho, o testemunho dos eventos do dia. Finalmente, Pedro atingiu ao auge do seu sermão, em versículo 36. O Jesus que eles crucificaram, Deus fez Senhor, governante de todos. Mateus 28 a 18. Cristo, o ungido profetizado nas Escrituras. E este fato deveriam saber com certeza, compreender. Quando ele falou que deveriam saber com certeza, eles precisavam compreender, aceitar como fato para acreditar firmemente. E depois desse sermão, vemos a resposta ao que Pedro havia pregado. Os ouvintes foram condenados em versículo 37. Eles foram cortados no coração. Eles perguntaram o que devemos fazer. Pedro respondeu com comandos e promessas em Atos 38 capítulo 2, versículos 38 e 39, os mandamentos para se arrepender e serem batizados para a remissão dos pecados. A promessa do dom do Espírito Santo, uma promessa para todos os quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Lucas então resumiu o que se seguiu. Pedro continuou a oferecer o testemunho e exortação, em versículo 40. Aqueles que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados, versículo 41. E ele nos diz que 3.000 almas foram adicionadas. Mais tarde aprendemos que era o Senhor quem estava adicionando a sua igreja, em versículo 47. Com essa resposta ao sermão de Pedro, a igreja do Senhor começou em Jerusalém, versículo 42, e foi um dia incrível em que 3.000 almas responderam ao Evangelho de Cristo. Então, o que pode ser deduzido deste exemplo de conversão? Então, vamos analisar esses acontecimentos. Primeiro, teremos umas observações ao sermão de Pedro. O foco de Pedro estava na palavra, não nos sinais e nas maravilhas que Jesus havia feito. A sua explicação dos milagres não foi mais do que uma citação de Joel. Depois de explicar os milagres, ele dirigiu sua atenção para Jesus,
a pessoa de Jesus. O tema de Pedro foi a ressurreição e a exaltação de Jesus, sua vida e morte que eles conheciam. Foi a sua ressurreição e exaltação à direita de Deus Pai que ele procurava provar. O objetivo de Pedro foi que eles aceitassem Jesus como seu Senhor e o seu Messias, seu Cristo. Então vamos observar o que aconteceu a eles ouvirem essa mensagem. Primeiro, a reação do povo é digna de notar. A questão de ter o corte no coração. Isso mostra o poder da palavra de Deus para convencer as pessoas. Romanos 1,16 é a referência. Embora as condenadas, nem todas as pessoas responderam da mesma maneira. A referência em Atos capítulo 7, versículo 54. A resposta à pergunta deles a Pedro, o que devemos fazer, também é digna de nota. Então eles sentiram sua culpa e aceitaram o fato de que a gente crucificou o Cristo. Então o que a gente faz agora? A resposta de Pedro, a gente precisa prestar muita atenção, porque Pedro ordenou-lhes que se arrependessem e que era o que Jesus esperava que ele dissesse em Lucas 24, 46 a 47, a referência. Pedro ordenou que eles fossem batizados, o que também estava de acordo com o que Jesus ordenou aos apóstolos a fazerem, Mateus 28, 19, Marcos 16, 15 e 16. O propósito de seu batismo foi explicado. Ele falou, para a remissão dos pecados. A frase idêntica foi usada por Jesus em Mateus 26, 28. Seu sangue foi derramado por muitos para a remissão dos pecados. Em ambos os casos, a preposição para significa com uma visão para a fim de. O propósito dessa ação é para que isso aconteça. Que nesse caso, o batismo para a remissão dos pecados. Jesus derramou seu sangue para providenciar a remissão dos pecados. Alguém que é batizado para receber a remissão dos pecados. Pois no batismo somos batizados à morte de Cristo. Romanos 6, 3 a 6. Aos batizados, o que foi prometido foi o dom do Espírito. Eu acredito que o dom seja o próprio Espírito, com a referência a Atos capítulo 5, versículo 32. Não é algo que o Espírito dá, como a salvação ou os dons espirituais. Todos os que se tornam cristãos recebem o Espírito. Gálatas 4, versículo 6, 1 Coríntios 12, versículo 13. O Espírito é, portanto, a promessa referida no versículo 39. Quem foi prometido pelo Pai e recebido por Cristo em Atos 2, versículo 33, que foi derramado por Cristo no dia de Pentecostes, também, versículo 33. Assim, derramado pode-se agora receber um banho de regeneração e renovação do Espírito no batismo, resultando a justificação. Tito, capítulo 3, versículos 5 a 7. Aqueles que foram batizados foram acrescentados à igreja. Vemos isso no versículo 41 do capítulo 2 e versículo 47. Quando alguém é batizado, isto é, salvo, o Senhor o adiciona à sua igreja, que é o seu corpo. 1 Coríntios 12, versículo 13. O batismo é, portanto, a porta para a igreja, no sentido universal e não local. Então, quais seriam as lições para hoje, né? Para nós aqui, os que estão assistindo comigo hoje? Ao pregar o Evangelho, nosso foco deve ser a morte, sepultamento, ressurreição e exaltação de Jesus Cristo. 1 Coríntios 2, 1 a 2 e 1 Coríntios 15, 1 a 4. As evidências que oferecemos como auxílio devem ser o testemunho das Escrituras, como as profecias do Antigo Testamento.
O testemunho das testemunhas oculares, como no caso dos apóstolos. Nosso objetivo é que as pessoas aceitem a autoridade de Jesus Cristo, reconhecendo que Ele é o Messias, o ungido de Deus. Quando as pessoas são convencidas do pecado e perguntam o que devemos fazer, a resposta é simples. Devemos responder: acredite no Senhor Jesus Cristo. Embora não seja especificamente mencionado aqui na passagem, é assumido que na chamada para conhecer com segurança, Atos 16, versículos 30 e 31, arrependa-se dos seus pecados, Atos 17, versículo 30, seja batizado para remissão dos pecados. Também vemos em Atos 10, 48 e 22, 16. Junto com a remissão do pecado, devemos falar da promessa do Espírito. O papel do Espírito na vida do cristão é muito importante. 1 Coríntios 6, 11, Romanos 8, 13. Embora o papel do Espírito seja frequentemente mal compreendido, não devemos hesitar em mencioná-lo como uma promessa e um presente para aqueles que obedecem a Deus. Atos 5, 32. Então, com o primeiro exemplo de conversão, encontramos Pedro cumprindo fielmente a comissão do Senhor: pregar o Evangelho. Marcos 16, 15. Pregar o arrependimento e a remissão dos pecados em seu nome. Lucas 24, 47. Para incluir o batismo junto com a fé como uma resposta adequada ao Evangelho. Marcos 16, 16. Fazer os discípulos batizando-os. Mateus 28, 19. Este é o Evangelho e a resposta sendo proclamadas hoje. Alguns pregam o Evangelho da saúde e riqueza, com foco em sinais e maravilhas, ao invés da morte, ressurreição e exaltação de Cristo. Alguns diriam aos perdidos para simplesmente fazer uma oração do pecador. Foi isso que o Pedro disse? Os que querem pregar em nome de Cristo devem ter cuidado de pregar como o fizeram seus apóstolos. Aqueles que desejam responder à graça de Deus em Cristo devem ter cuidado a responder como fizeram aqueles que ouviram os apóstolos pregar. Então, minha pergunta para você hoje é isso. Você respondeu à pregação do Evangelho da mesma maneira que os 3.000 no dia de Pentecoste? Lembre-se, aqueles que de bom grado receberam sua palavra foram batizados. E naquele dia, cerca de 3.000 almas foram acrescentadas a eles. Atos 2, 41.